Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um podcast, o podcast mais amado desse Brasil. Antes da gente iniciar, antes de eu apresentar minha convidada da noite, eu vou querer um pedido, vou fazer um pedido para vocês aí. Eu vou pedir para vocês compartilharem este vídeo com quem vocês quiserem, né? Como eu sempre digo aqui quando a gente inicia, pare de compartilhar fofoca e notícias ruins de pessoas que talvez você nem conheça, como dos famosos. Comece a compartilhar uma mensagem boa. Aqui a gente tem muito conteúdo. São histórias de pessoas, né, para impactar outras pessoas, para influenciar outras pessoas, como diz o nome. Então, Bora Influenciar é um nome que surgiu de uma imersão que eu tenho, para você que não sabe, chamada Influencie com Propósito. E aí o podcast veio com esse intuito de vidas influenciar outras vidas. Então, aqui são histórias de mulheres reais que passaram por situações e ressignificaram suas histórias para ajudar outras pessoas, né? Especialmente mulheres. Então, seja muito bem-vinda. Aqui eu vou pedir, compartilha, dá like, se inscreve nesse canal para o YouTube entender que este conteúdo é bom e entregar para mais pessoas. Então, esse conteúdo pode chegar em diversos locais, diversas cidades, estados, até mesmo país, por conta da sua contribuição. Então, comece a compartilhar aí sem dó. E hoje nós temos uma mentora de mulheres aqui, especialista em feminino e relacionamento amoroso, Natiele Matos, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. Muito É um prazer estar obrigada, aqui. viu? Estou muito feliz Prazer é pelo meu. convite. Prazer é meu. Gente, a Nath é mentora de mulheres, ela trabalha mais uma pessoa, né, que ressignificou sua história, teve um relacionamento, alguns relacionamentos fracassados, assim como eu tive, assim como várias mulheres passaram aqui, tiveram também. Ela usou toda essa história e hoje ela usa para ajudar outras mulheres, atrair essas mulheres para que elas consigam um relacionamento de valor, não é isso, Nath? Isso mesmo. Ai, maravilha. Então vamos lá. Vamos perguntar, fazer perguntas para Nath, vamos respondendo. Nath, quem é você como ser humano? Conta pra gente, quem é a Nath? Eu sou Natiele. Eu vim de uma cidadezinha do interior, de Maçambará, uma cidade que quase ninguém conhece, tem menos de 1.000 habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou a mãe do Nathan Lucas, de quase 6 anos, e da Estelinha, de quase 3 anos de idade. Eu sou mãe, sou mulher, sou filha amada de Deus. E me especializei agora sobre a feminilidade, sobre relacionamento, diante de todas as experiências que eu tive na vida. E assim, eu falei, eu queria fazer outras coisas, sabe? Meu intuito era sempre fugir daquilo que Deus tinha designado para mim. Uhum. E aí, de tanto calejar em tudo e cansar de bater a cabeça na parede, eu falei, pronto, me rendi, eu já sei que é isso, tenho que enfrentar os meus medos, tenho que ir lá gravar podcast, vamos gravar. Isso aí. E Vou perguntar é, também como você chegou nessa fase aí agora. A Nath como mulher, quem ela é? Conta pra gente, quem é você na sua essência? olha, até isso também era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de olhar no espelho e entender quem eu era de fato. Porque a gente, mulher, desde criança, escuta tantas coisas ruins sobre a nossa aparência, sobre a nossa essência, que aquilo vai contaminando o nosso ser. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fiz uma imersão e até a pessoa falou assim: as mulheres, elas são uma matriz. Então, assim, tudo que joga nelas multiplica. As mulheres são multiplicadoras. Então, assim, eu guardei tantas coisas ruins que falavam sobre mim que eu não podia falar, que eu tinha que ficar calada. E fui me tornando aquilo, uma mulher extremamente viril, masculinizada, que tudo resolvia na força do meu braço, que não respeitava o homem, sabe? E aí, depois que eu tive essa transformação de tudo que aconteceu na minha vida, eu voltei à minha essência, aquela criancinha doce, amável, que falava pra caramba, que era comunicativa pra caramba. Parece que eu voltei a ser aquela criança que quando nasceu não tinha defeitos assim. Uhum. E aí fui me encontrando a minha essência, a minha doçura, que não era uma doçura fake, como a gente vê aí esses Sim. cortes de rios do Instagram. Era algo que vinha mesmo de dentro, eu não sabia nem explicar, e tinha coisas que eu olhava e falava assim, poxa, isso daqui é estressante, isso é irritante, e eu tava assim numa tranquilidade, numa paz que eu não entendia. E aí as pessoas ao redor falavam assim, Nath,
Você tá tão tranquila, olha tanta coisa na sua vida, você é tão tranquila. E eu nem reparava. E aí eu ia reparando quando alguém chegava e comentava: Nossa, você tá assim, você tá. Porque já era tão natural o meu de ser daquele jeito, de estar assim. Eu falei assim: Nossa, olha, na realidade eu sempre fui assim. Eu tava era perdida. Sim, Eu tava era perdida. tava cheia E aí, de paradigmas, né? sim, Verdade, a gente vai, é a mulher, isso é importante que você falou, que a gente é uma mulher que a gente é terra fértil, né? Então tudo que joga multiplica, tanto ruim quanto bom. isso mesmo. E aí a gente vai crescendo, né? Vem da infância, vai pra adolescência, vai arrumando um namoradinho ali, um namoradinho aqui, já que Conta. o tema aqui é relacionamento, né? Uhum. Então a gente vai pra esse lado, então a gente vai arrumando pessoas, e aí a gente vai aceitando todas as migalhas emocionais que essas pessoas vão nos dando e se contentando com aquilo, né? E vai se contaminando, e quando você Isso. vê, você tá com um fardo e tá usando uma capa que não é sua. É. E se tornou um ser humano que não é você. É só você tá ali cheio de mágoas, de feridas, e foi se moldando, se protegendo. Uhum. Então aquilo é uma proteção que as mulheres usam para não se ferirem mais, para não se machucarem É mais. isso mesmo. E eu tava cheia dessas capas, dessas essas proteções que não eram de Deus, eram minhas, só minhas. E aí tive que ter todo o processo de tirar as escamas dos olhos até chegar no. Muito importante. E quem é a Nath como mãe? Eu, como mãe, hoje em dia também sou uma mãe bem tranquila. Não ligo da criança correr, brincar, porque hoje em dia também eu vejo que as mulheres estão muito controladoras nisso. De ficar toda hora pegando no pé, sabe? De criança. Não corre que vai cair, vai bater a cabeça, vai morrer, vai não sei o quê, sabe? É uma preocupação, assim, é um exagero que não tá no nosso controle. Não consegue mais ser leve até na maternidade. Assim, a maternidade é uma coisa exaustiva, não é fácil. Porque é desde a hora que você abre o olho até a hora que você fecha para dormir. É o dia inteiro ali, você educando criança, você treinando eles para serem cidadãos bons, para cuidarem. Eu tenho meu filho, ele é menino, né? Eu falo, olha, o homem protege a mulher, o homem cuida da mulher. Eu ensino ele a apagar a luz, a fechar a porta, essas coisas tudo ele faz, carregar peso, sacola de supermercado. Uhum. Então, assim, eu sou uma mãe que eu disciplino, que eu educo, ao mesmo tempo que eu deixo eles serem crianças e permitir eles correr, brincar, pular do banco, serem Ter livres, autonomia, ter né? autonomia, serem livres. Tem os meus dias também de surto, que é normal, porque Da mãe. toda mãe tem. Tem mães que não aceitam também, aí ficam se culpando, sabe? E eu acho que as mulheres elas estão num nível tão grande de cobrança, de preocupação com tudo, sabe? E é um exagero tão grande. Eu vejo assim que hoje em dia elas tudo elas vivem num alerta constante, sabe? Não tem mais leveza pra nada, nem pra maternidade. E até os meus filhos já são maiorzinhos, né? Então, às vezes eu falo pra eles, falo, ó, hoje a mãe tá estressada. Não incomoda, não enche o saco que hoje a mãe tá estressada. E, e assim, é até estranho, mas é uma coisa tão natural que não tem. Até às vezes eu ficava brava, assim, que eu via alguma coisa na internet, hoje em dia, que tem muito educação respeitosa, não sei o quê. Assim, gente, é legal, tem algumas coisas que servem, mas aí as pessoas pegam aquilo e colocam numa bolha, sabe? E assim, é legal você ter a educação respeitosa, você ensinar os seus filhos, tudo, mas eles precisam também ter saber enfrentar com as diversidades também. Porque se eu ficar ali toda hora só falando manso também, só tratando, sabe, meloso, eles vão pra rua e aí alguém vai gritar com eles, vai fazer o quê? Vai desmontar a criança. Então eu ensino eles também, sabe? Olha, vocês têm que se defender, vocês são educados, todos, mas vocês têm que se defender. Se alguém fizer tal coisa, vocês reagem, vocês, olha, filho, qualquer coisa você sai correndo, você faz isso, faz aquilo, porque hoje em dia também as mães estão nessa, sabe? De ficar super protegendo e as crianças elas não têm defesa, não sabem o que que é botar um pé na areia, um pé no barro, sabe? Sim. Comer uma grama. Então eu sou essa mãe aí, Ah, a maravilha. mãe raiz. Mãe raiz. Sabe que você falando é muito engraçado, porque assim, o papel da mãe é essa nutrição emocional, né? Esse acolhimento, essa proteção, tal. E aí vem o pai. E aí o pai,
ele tem essa ordem, esse limite. Como é pra você fazer isso, né? Porque, querendo ou não, você faz esses dois papéis hoje, né? Faço. Do pai e da mãe, dos filhos. Então, como é isso? Você precisa nutrir, educar, mas você também precisa disciplinar, dar ordem, dar limite, que é o papel do masculino, né? É, então, e aí entra também de eu ter essa energia também um pouco mais firme, Sim, já que eles não têm o pai presente constante. sim, Os dois convivem, mas convivem assim bem pouco. Então, por não ter presente, tem coisas que eu preciso, por exemplo, vai andar de bicicleta. Aí faz corpo mole. Ah, não quero andar, eu não sei. Eu falo, você sabe tudo o que você quiser. Ah, mamãe, eu não consigo. Eu falei, consegue, você consegue tudo o que você quiser. Aí fica fazendo corpo mole, sabe? Aí começa a chorar. Aí as pessoas olham na rua e ficam com pena. Aí eu tô lá. E aí eu fico igual uma treinadora. E eu fico mesmo, sabe? Eu não tô nem aí pra ninguém. As pessoas olham na rua, eu fico assim, tipo, parece que tá maltratando a criança, mas eu não dou bola. Eu falo, o que eu tiver que treinar os meus filhos, eu vou treinar. E aí eu falo, vai, cara, vai, cara. E aí fica chorando. Meu filho mais velho, né? Eu falo, fecha a cara e vai, mas eu não consigo. Eu, consegue, fecha a cara e vai, você é homem, fecha a cara e vai. E fico ali incentivando. E aí, na hora que tá saindo a dor fora, reclama, acha ruim, fica bravo. Aí depois que vai e consegue, nossa. alegria. Nossa, essa situação que eu falei da bicicleta, aí depois vinha, obrigada, mamãe. Nossa, olha, mamãe, eu consegui e tal. E é coisas assim, ó, que hoje em dia as mães não têm, sabe, essa firmeza e essa energia de incentivar o filho a romper os limites. E aí elas querem, assim, que todas as mães façam, igual eu te falei, da educação respeitosa. Imagina, meu filho tá lá chorando, não quer andar na bicicleta. O meu filho tem uma personalidade forte, então eu não vou falar pra ele assim, filho, sobe na bicicleta, vai lá, vai, a mãe ajuda você. Se eu falar isso, ele não vai de jeito nenhum. Então eu tenho que ir a treinadora mesmo, sabe? Igual daqueles filmes, o treinador que fica lá cobrando, incentivando. Aí eu vou e falo, vai, fecha a cara e vai. Mas eu não consigo. Você consegue tudo que você quiser. E fico ali, motivando, motivando, Uhum, quando vê, vai. Então, assim, às vezes as mulheres confundem também isso. Acham que ser feminina, que ser doce, que ser amável é ser uma tonta, uma boba. E até na maternidade não é, sabe? Às vezes você fala firme com a criança, tá num lugar, todo mundo olha assim. Parece que sim, você tem que. Não tem mais a hierarquia, sabe? Parece que você tem que ser a menos que a criança. sim. E a criança falar uma coisa, você tem que falar com ela, boba também, como se você fosse uma criança. E você não é a criança, você é a mãe. Então você tem que falar com firmeza, com autoridade, você tem que dar direção, igual você falou, não tem o pai, então você tem que estar ali. Eu não faço o papel do pai, às vezes falam, dia dos pais, tem gente que vem dar parabéns, eu falo, olha, obrigada, eu entendo a intenção, mas eu não sou pai, eu sou a mãe. E Exatamente. assim, só sendo a mãe já é o suficiente. Já tá de Então, bom tamanho. porque senão fica. Tem mulheres que falam assim, eu sou mãe e sou pai. Eu falo, não fala isso. Fala isso, É, você não até porque sabe. confunde muito a cabeça da criança, Não, né? e é um fardo, assim, que já é pesado por ser sozinha, porque é difícil, assim, não é fácil. Então, quando fala eu sou mãe e sou pai, nossa, daí é um fardo maior. Eu falo, não, só seja mãe que já vai dar tudo Já tá certo. tudo bem. Eu tava falando com uma outra pessoa que veio aqui, né? Uma outra amiga que a gente tava falando, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E aí nasce a mãe, nasce a culpa. E essa culpa, se a gente não se desfazer dela, né? Não integrar ela de fato, que ela até pertence, né? Mas ela não precisa estar ali te comandando o tempo todo. Aí ela te leva o resto da vida. E você fica se sente uma mãe culpada. E aí, consequentemente, vem a frustração, né? Vem a não realização, vem o senso de incompetência, de incapacidade, né? Demais. Então isso é ruim. E eu falo assim também, eu trabalhei muito meu autoconhecimento. Então, assim, eu tive que escolher. Ou eu ia pra rua e virava Mulher Maravilha, ou eu ficava em casa e trabalhava em mim e trabalhava eles. Porque a gente passou por um período que a gente ficou muito machucado, tanto eu quanto eles. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que ficar em casa, porque eu não vou terceirizar a saúde mental deles para outras pessoas, nem para psicólogo, nem para nada, não tenho nada contra, sabe? Se tiver algum dia que precisar, mas assim, eu não iria sentir justo eu falar que eu sou mentora de mulheres, que eu cuido de outras pessoas, se eu não estava cuidando dos da minha casa. Exatamente. Então, assim, eu trabalhei tanto o meu autoconhecimento e
até como mãe, que hoje em dia pode vir médico falar, pode vir diretora falar o que eu quiser. Se eu sentir que é alguma coisa, eu vou e faço o que eu quero. E no final, eu tô sempre certa, sabe? Tipo, sempre dá o que eu falei. Por exemplo, Natan mesmo já teve problemas na escola, e aí de passar mal, de vomitar, de não sei o quê. Aí a diretora, olha, leva no médico. Eu falei, não vou levar que isso aí é emocional. Ah, mas é porque tal, é isso, aquilo. Eu falei, não, aconteceu uma situação e eu acho que ele tá assim por causa disso. Ah, mas se continuar a passar mal a virose, eu falei, virose não é. É porque você conhece, É, eu né? conheço, já sei o meu filho. Daí eu falei, dela falou assim, o que que você vai fazer então? Eu falei, eu vou pegar ele e vou levar no parque de diversões. E aí foi isso. Eu falei assim, ele só quer atenção. Eu falei assim, se eu ficar hoje e dar atenção pra ele, vai melhorar. E foi. Aí, outro dia, caiu na escola, bateu a cabeça. E aí, tem que fazer ultrassom, não é tomografia o nome. Uhum. E não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, isso daí é espiritual. Ah, mas como você sabe? Eu falei assim, porque eu entrei num propósito, eu entrei numa oração. Na hora que eu falei amém, a diretora me manda escola. Manda mensagem da escola, falando que o menino tinha acontecido isso. E o Natan, ele sempre tem essas coisas aí com ele. E aí eu falei assim, isso é espiritual, eu vou orar, tal. E o menino ficou com o olho desse tamanho. E todo mundo falou, não, tem que levar e fazer isso. Eu falei assim, eu não vou porque é isso. No outro dia o menino não tinha nada. Ninguém nem entendia também porque ficou feio pra caramba, sabe? Então, assim, a mãe, ela tem que ter essa sensibilidade também de entender o que está acontecendo com os filhos. E aí, por mais que as pessoas fora falam um monte de coisa, ela que tem que decidir o que, que é melhor, o que, que ela. Se é emocional, se é Sim, espiritual, com se é certeza. psicológico. Até porque a responsabilidade é sua, né? Você estando certo ou errado, a É, responsabilidade vai ser sua. E aí hoje em dia, assim, ó, tem tanta informação de tanta coisa, e se você não parar, não silenciar, não se escutar, não escutar o que Deus está falando para você, não parar e não olhar para o seu filho, entender a personalidade dele, o que, que ele está querendo dizer para você ali com as reações que ele está tendo, você vai e leva no médico e leva em psicólogo e leva em não sei o quê e em tudo que as pessoas estão falando. E no final a criança não tem nada, ela só Uhum. sinalizou alguma coisa que ela poderia ter para frente e você não soube interpretar. É verdade. Muito importante essa sensibilidade mesmo. Agora me conta, como que você se tornou essa mentora de mulheres hoje? Como que você chegou nisso? Então, eu cheguei assim, até parece estranho falar assim também, mas foi a minha última opção. Era como se eu não tivesse opção assim mesmo. Eu terminei um relacionamento abusivo com um narcisista, no qual assim foram todas as minhas feridas expostas, apertadas. Eu sangrei num tanque de tubarões e eu nesse período eu sempre estava em busca de conhecimento, de, de desenvolvimento pessoal. Só que tudo que eu fazia nesse período, que eu tinha muitos acessos, nada era aplicável na minha vida. Então, assim, eu estava cheia de conhecimento que não servia para nada. Porque a vida que eu vivia era uma vida mentirosa, era uma vida fake. Uhum. Então, assim, na rua, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, que mulher. A mulher não tem problema. Ela tem um marido que faz tudo por ela. Na cabeça das pessoas, eu morava super bem. Eu tinha uma casa que tinha empregados, que eu não precisava fazer nada. Assim, só na cabeça delas, né? Porque a realidade, eu era escrava da minha própria casa. Eu vivia uma escravidão mesmo na minha própria casa. Então, assim, eu tinha vergonha de que alguém soubesse que eu vivia. Eu não sabia como explicar para as pessoas. Quando eu explicava, ninguém entendia. Por eu ser mais nova, a nossa diferença de idade era de 17 anos. Então, ele falava muito para as pessoas que era muita imaturidade. Então, as pessoas, quando não conviviam comigo, quando só escutavam as coisas que ele falava, acreditavam, porque ele é um homem extremamente inteligente também. Então, e fazia muitas manipulações. Então, eu vivia acusada, depressiva, eu vivia uma zumbi mesmo. E ali eu fui, né? Assim, chegou num ponto que eu não aguentava mais, chegou num ponto que eu já estava assim, uma morta-viva. Chegou num ponto que. E eu tinha muito medo, mas muito medo, assim, ó, era horrível, porque quebrava as coisas dentro de casa, enfim. Eu tinha. E aí, só que aí chegou num ponto que eu não tinha mais medo, assim, porque eu pensava assim, poxa, se fizer alguma coisa,
eu já tô morta mesmo, eu já tô vivendo sem alma. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa, morrer pra mim era lucro. E aí eu comecei a peitar. Tipo, falava uma coisa, eu retrucava. Tipo, me jogava alguma coisa, eu afrontava também. E aí aquilo foi me desgastando. Porque no início eu só chorava. Eu tinha uma energia feminina muito forte. Sabe, a mocinha do campo A indefesa? donzela. Aham. É. E aí eu só chorava, fazia alguma coisa pra mim, eu chorava, me ofendia, eu chorava. E aí ficava naquela. E aí depois aquilo me machucou tanto que eu comecei a reagir. E aí eu reagindo, eu fiquei pior ainda. Porque eu ficava mal por falar coisas ofensivas, ficava mal por agredir a pessoa que eu amava. E aí era horrível. E aí fiquei nesse processo aí, e enfim, e fazendo treinamento de casamento, e indo na igreja, e falando com o pessoal. E tentei, assim, eu fui além dos limites. Já era para eu ter parado. E eu fui além dos limites, porque eu entrava em conversas também manipuladoras e eu achava que se eu divorciasse eu ia pro inferno, porque o casamento era um só. Só que eu não sabia naquela época também, né? Não tinha entendimento que casamento, todo relacionamento é baseado, na verdade, em respeito e diálogo. Não tem isso, não tem relacionamento. Então eu não tinha um relacionamento, porque o meu era baseado em mentira, em desrespeito e diálogo não tinha, porque era só uma pessoa que impunha suas vontades sobre mim. E eu tinha que me adequar às vontades dela. Então, assim, aí eu sofri, assim, porque eu queria salvar o outro, entender o outro, e aí o problema todo era eu, porque eu não era uma boa esposa, não era uma boa mulher, eu não sabia ser mãe, eu não sa... tipo assim, era tanta coisa ruim que foi jogada em mim que eu não servia para nada. A minha única utilidade era limpar a casa. Desde a hora que acordar até a hora de dormir, limpar a casa. Eu tenho 29 anos. Com 26 anos, eu não aguentava de dor nas costas. Dava 5 horas da tarde, a única coisa que eu queria era deitar e dormir. De tanta dor nas costas. O dia inteiro ficar limpando casa. Então, assim, parece exagero, mas não é. Era exaustivo mesmo. E você ficar ali naquela rotina de todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E aí, saí de casa, já tinha saído algumas vezes, mas sempre voltava, enfim. E aí foi quando a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu e eu vi ela no caixão, vi ela morta. E eu olhei e a minha mãe tinha muito problema com a autoestima, muito problema com falar o que ela sentia, expor os sentimentos dela. E eu me vi ali numa repetição de ciclos. Por mais que eu tivesse a vida totalmente diferente da minha mãe foi dona de casa, cuidou de 5 filhas, eu sou a quinta mais nova. Eu tava inconsciente repetindo um padrão, só que de uma forma diferente. E aí eu vi ela morta, aquilo mexeu comigo, eu falei assim, eu não vou... A minha mãe não morreu em vão, a vida dela não foi em vão. Eu vou honrar a vida dela. E eu vou me posicionar, por mais que seja dolorido e tudo mais, por mais que eu tenha... Porque eu tinha muita vergonha de que alguém sonhasse o que eu vivia. Tinha muita vergonha, mas... Eu morava num condomínio que tinha tudo. Eu não conseguia ir num parquinho do condomínio, porque eu ficava pensando se alguém iria ver, se alguém iria imaginar o que eu vivia. E aí chegou um momento que eu comecei a denunciar. Eu tinha uma coleção de BOs, e aí a chamar na minha casa. E aí teve até um momento que os vizinhos ficaram sabendo, assim, viram. E uma das vizinhas ligou em nome de todas, oferecendo ajuda, até para ir no supermercado, porque era tudo muito longe, assim, né? Tudo muito. E, você quer ir no supermercado? A gente vai no supermercado. Você precisa de alguma coisa? Eu não preciso de nada. Não, mas a gente quer ajudar você. Olha, eu tô ligando em nome da fulana, da fulana, da fulana. Eu não, eu tô bem, mas você tá bem? A gente vai levar um negócio pra você. Deu não, não precisa, não precisa. Isso você já separada, ou não? Não, isso ainda Ah, tá, morando ainda morando junto. junto. E mas assim, nesses episódios que eu chamava a polícia, As entendeu? pessoas começavam a ver. E aí eu ficava naquela assim, não, tudo vai ficar bem, daqui a pouco Deus vai vir, vai fazer um milagre, vai restaurar, porque a pessoa não usava droga, não fazia nada, né? E o problema da pessoa era só eu. Então eu ficava, não, daqui a pouco vai restaurar, daqui a pouco vai mudar, tal. E eu tinha essa vergonha de alguém saber, de alguém Uhum. ver, enfim. E aí chegou no limite, no Natal,
Foi o último. Aí saí de casa, tudo, fui morar sozinha com as crianças. Aluguei uma casinha de 2 peças, que era o que eu podia pagar. Saí de uma realidade que eu tinha muita coisa boa e fui para uma realidade, tipo, bem escassa. E aí eu falei, pronto, daqui eu vou começar minha vida. Mas ainda não tinha divorciado, só tinha separado. E aí ficava naquela, vai e volta, mesmo estando na minha casinha. E ainda assim, ainda tinha esperança de que Deus viesse, fizesse um milagre, né? E assim, não invalidando o poder de Deus. Deus faz o milagre mesmo, só que Deus não obriga ninguém. Ele faz o milagre, mas a pessoa precisa querer. O que não acontece nos casos de narcisismo, porque o narcisista, ele não acha que ele tem algum problema. Ele acha que é as pessoas que não estão no nível da soberania deles. Então, assim, eu ficava naquele dilema e ficava confusa e orava a Deus que eu não queria terminar minha família, enfim. E aí foi e explicava para as pessoas, ninguém entendia, ninguém. Eu falava, olha, aqui em casa acontece isso, acontece aquilo, e as pessoas davam uns conselhos que não eram legais, que não se adequavam para mim, não se adequava à situação. E aí entrava nessa de relacionamento abusivo, só que não era um relacionamento abusivo, sabe? Porque eu não sabia explicar. E aí um dia de tanto pesquisar na internet, eu achei narcisismo. Falei, opa, o que é isso daqui? Peguei e li um e-book, 400 páginas. A hora que eu li, eu falei assim: nossa, isso daqui é o meu marido. Tá falando dele, descreveu ele, todinho o comportamento em casa com a esposa, com os filhos, o filho um, o filho 2, o filho 3. E eu ali, e aí assim, ao mesmo tempo que veio o alívio, porque eu falei, poxa, alguém me compreendeu. Veio a frustração também, porque eu vi que não tinha cura, que não tinha o que fazer. E aí eu fiquei naquele dilema, eu falei, não, isso aqui quem escreveu não acredita em Deus. Não tem cura porque eles não conhecem o poder de Deus, porque o meu vai ter cura. E fiquei ali insistindo, insistindo, por isso que eu falo que eu fui além do limite. Porque quando a gente não sabe a verdade, tudo bem, né? Se ficar ali na ignorância. Mas depois eu soube, eu entendi sobre o narcisismo e ainda assim eu permaneci por mais uns 3, 4 meses. E aí eu pensava assim na minha cabeça, poxa, eu entendendo do narcisismo, vai ficar mais fácil porque eu vou aprender a lidar. Eu já sei que o que eu me ofendi não é porque eu sou aquilo. Eu já sei que ele quer fazer eu sentir o que ele sente, que é vergonha, que é insegurança, que é frustração. Então tá sempre querendo que eu sinta aquilo. Então vai ficar fácil, porque agora eu já sei o manual dele, vou aprender a lidar com ele. Só que não foi bem assim. A gente, quem vive com um narcisista, seja relacionamento amoroso, seja mãe e filho, você fica totalmente surtada. E antes de eu conhecer ele, eu conheci uma mulher narcisista também. E ela tinha uma filha de 12 anos e a menina vivia em surto. E quem olha de fora assim, não entende. E quando você olha de fora, você fala assim: poxa, que adolescente rebelde. Tem tudo na mão e fica ali de adolescente rebelde sem motivo. Só que aí quando você convive com esse tipo de pessoa, você entende: poxa, a menina tem sentido ela tá assim. Porque realmente é um nível de surto, assim, ó, inexplicável. É uma experiência, assim, eu falo, gente, não adianta, é só quem viveu mesmo para entender. E aí foi a última experiência no Natal, que foi a gota d'água, assim, para mim, e teve um episódio de violência doméstica e foi muito feio. Que nunca tinha acontecido antes, ou não? Já tinha acontecido outras vezes, só que eu sempre conseguia reverter. Uhum. E dessa vez eu não consegui reverter e eu fiquei muito machucada. Mas, e assim, Fisicamente. fisicamente, as pessoas olham assim, acho que eu não ficava sendo agredida todo dia, não vinha e ficava me espancando. Só que o pouco que fazia já era o suficiente para me deixar machucada. Então, esse episódio do Natal, que foi assim, todas as datas comemorativas tinham alguma encrenca. Você fazia tudo perfeito, assim, não, hoje eu não vou ignorar tudo, hoje vai ser. Sempre tinha alguma encrenca, alguma coisa. E aí, nesse último Natal, a gente já tava separado de casa, mas ainda convivendo, tentando, né? E aí eu fui passar junto com ele, no escritório dele. Fiz a ceia toda, levamos a ceia pra lá. E aí as crianças queriam tirar foto nos espaços que tinha lá de Papai Noel. E aí ele se irritou
E aí eu peguei e falei assim, pode falar palavrão? Não, senão o YouTube corta. Ah, tá. E aí eu falei um palavrão assim de para relaxar, não Uhum. falei pra pessoa, sabe? Falou Não pra você mesmo. falei pra mim saindo de costa, não virei pra pessoa e falei, falei assim, para Uhum. relaxar, sabe? E aí a pessoa falou assim, o que que você falou? E a pessoa tava atrás, eu saindo com as crianças. Falei nada. Não, volta aqui, agora você vai falar, repete o que você falou. Agora você vai aprender a respeitar um homem. E aí me puxou pra dentro de volta, e daí nisso que me puxou, tipo, deu um tapão assim na minha cara. Só que assim, foi um tapão que eu, na hora, eu tinha pensado que tinha sido um soco, de tão forte que foi. E aí eu caí assim em cima da cadeira e me estatelei no chão, né? E aí batia as costas, tudo assim. Se não tivesse a cadeira, teria sido pior. E ali pra mim foi a gota d'água. E aí fez a cena toda depois, né? E aí eu fiquei com muito medo. Então, assim, não foi. Eu não fiquei sendo agredida até a morte. Não fiquei. Eu nunca fui ficar sendo espancada. Sim. Mas era uma coisa que fazia que me deixava muito machucada. E aí, pra mim, foi a gota d'água. Eu saí de lá na hora e chamei a polícia e tudo mais. E assim, na hora que a polícia chegou, não tinha nada acontecido. Na hora que a polícia chegou, parecia que eu era uma louca surtada. Parecia que eu tinha criado uma cena e ele tava tranquilão, jogando dominó. Tipo, nada tinha acontecido. E me chamando pra ceiar. Pra ele era natural. Sabe Muito que os natural. narcisistas, ele tem. Você já estudou, né, sobre isso? Eu convivi com narcisista, eu sei o que você tá Ah, falando. é? É, eles têm uma mãe narcisista, né? A maioria deles. Tem. A grande maioria, né? A esmagadora maioria. Então, eles vêm de um ambiente tóxico, né? Então, eles só replicam isso. E como você falou, não tem cura. Não tem cura porque é, faz parte. Não é um transtorno. Não é um transtorno de personalidade, não é isso. Faz parte dele, do comportamento dele, dessa pessoa. Por isso que não tem cura. Por isso que todas as pessoas, todos os estudos, tudo que acontece, não tem cura. Como a gente viu a Ana Hickman. O ex dela é um perfil Uhum, narcisista, não tem cura. Eles têm algumas facetas, né? Que é assim, uhum. hora é bonzinho, hora não. Mas É, assim, cura de fato não tem. não. Então, eles conseguem fazer outra cara, né? Ser outra pessoa, de fato, pra falar assim, olha, tá tudo bem aqui. E aí, mais uma vez, a pessoa vai cair, igual você falou. É. Você caía. Além de você acreditar no poder de Deus, acreditar na restituição, acreditar no casamento, tinha outra parte da lábia. Porque eles têm uma lábia, né? Uhum, Uma tem, inteligência tem. sobrenatural, um negócio que vem, que conquista, que te pega por um lado, e você fala assim, tudo bem, vai mudar, vai melhorar, e outra rasteira. E fica aquele amor de sopra. E aí, assim, quando você já tá no teu limite, aí vem naquele assopra. E aí você fica naquela, poxa, não, agora tá bom, vou ficar porque agora tá bom. Aí fica ali, adulando. Daqui a pouco tá na parte do morde. E aí fica assim, aquele estresse, aquela confusão mental e tudo mais. E fala, poxa, agora eu não aguento mais. Aí daqui a pouco vem um alívio de novo. Então, assim, você vive naquela montanha russa e você acaba viciando também naquilo, porque é um nível de estresse muito alto, as emoções, É uma assim, ó, montanha-russa emocional tudo mesmo. muito aflorada. E tem pessoas que elas têm, não têm o transtorno da personalidade, mas elas têm aspectos. Então, assim, tem pessoas que elas têm muito forte espectros narcisistas, eu já conheci várias. Tem até um número aí que a cada 10 pessoas, acho que 6 são narcisistas, não lembro agora direito. E aí eu falo assim, gente, tem narcisista que é tudo que é lugar, né? Todo mundo tem em si um narcisismo, que é essa coisa do egoísmo, de eu Sim. sou lindo, sou maravilhosa, todo mundo tem. Só que essa parte do transtorno mesmo, que é muito difícil, que é o que você falou, que a pessoa não muda, já vem de um aspecto familiar assim, e para ela viver aquilo. Quem que tá errado é o mundo inteiro. Sim, É, exatamente. é só ela que tá certa. É muito triste. A gente que atrai esse perfil, as mulheres principalmente que atraem esse perfil narcisista, são mulheres dependentes emocionais, né? Só que a gente, aí você falou uma coisa muito interessante, que você não gostava que as pessoas descobrissem, né? Soubessem o que estava Uhum, acontecendo dentro de casa. Aí você sai do perfil da dependência emocional e entra na codependência. Porque aí você coloca o narcisista na sua dependência e você vira codependente. O que o codependente faz? Ela não quer deixar, ela fica segurando o jarro pro vidro não cair. uhum.
Então a gente fica o tempo todo assim, ó, não, mas fala baixo, não, não vai ouvir, Uhum, ah, não sei o quê. Eu sei que eu passei por isso, né? E a codependência, ela também é algo que nunca se cura, uhum, porque você vence ela, né? Existe até um livro que fala sobre isso, 30 passos para vencer a codependência. Mas essa codependência é algo que você, se você não cuida, você cai de volta. É como se fosse um dependente químico. Se uhum, você não cuida, você vai cair de volta. E aí você sempre vai atrair pessoas para entrar na sua dependência e você ser uhum, codependente. Então, assim, não. Aí, ou a gente também cai em outra coisa, ou se vicia em atividade física, ou se vicia em coisas que sejam uhum. dependentes da gente, né? E tem uma coisa também, quando as mulheres acabam de terminar o relacionamento, elas ficam assim extremamente. Parece que ficam taradas sexuais, sabe? E aí eu falo, aí tem gente que fala assim, nossa, mas era tão bom assim, era tão maravilhoso assim, o que que o cara fazia? Eu falei, gente, não é que o cara fazia, não é que era maravilhoso, é porque a mulher vivia tão naquela de receber estímulo toda hora, e aí quando ela acaba com aquilo, ela fica dependente como se fosse uma droga mesmo. Exato. E aí ela fica querendo experimentar a droga de novo. E até tem estudos que falam sobre isso, que é como se faltasse a droga. Então ela fica assim, querendo fazer sexo, querendo ter aquilo que ela tinha. E aí você fala assim, nossa, mas então a vida amorosa, a vida a dois, em quatro paredes, era maravilhosa. Não era. Uhum. Eram, às vezes, momentos esporádicos, assim. Só que era tanto estímulo que aquela É mulher o recebeu, estímulo. e assim, Da até adrenalina. da adrenalina toda Exatamente. hora. Então, assim, as pessoas não entendem também. Até, eu até falava assim, tinha alunas que vinham e eu falava assim, olha, eu falo assim, eu não acho certo você ficar ali se estimulando. Mas se você terminou agora, compra um vibrador. Só para você ficar ali. A mulher, ela fica meses sem ter relação, ela fica tranquila. A mulher não tem esse problema. Mas só para você não voltar. E para você não sair e ficar com o primeiro que te aparecer na frente. Então, assim, usa essa opção agora e já deixo claro também, porque senão eu falo também, acho que eu tô falando pra mulherada ficar. Não, E eu não. também a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho bom É. procurar essa ajuda terapêutica. Por quê? Porque, assim, querendo ou não, você sai de um relacionamento e aí já compra um brinquedo. O que que acontece? A gente, acho que a maioria deve se viciar em pornografia. Isso é o perigoso, né? Então eu acho que as pessoas elas Tem precisam de um que. acompanhamento. Por exemplo, Tem, você fala para suas mulheres. Então ela tá tendo acompanhamento com você, você vai conversar com ela e tal, para ela não ter cuidado para entrar nisso, porque é um buraco sem fundo. É, e aí eu falo assim, aí tem gente que não entende, eu falo assim, olha, é só pra você não ficar, que senão ela fica também naquilo, É uma sabe, de que loucura. quer o ex, que quer o ex, que quer o E ex, não é e o ex acha, que e ela não quer, né? é, Ela ela só quer o estímulo, né? só quer um estímulo ali, e quando vê, já esqueceu aquilo, e o que parece que era impossível esquecer, acontece. E aí, voltando na tua pergunta, eu tinha muita vergonha de que as pessoas soubessem, e aí depois desse episódio, que eu fiquei com muito medo de morrer, que eu achei que eu iria morrer. E aí eu falei assim, agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Agora eu não vou ter vergonha de nada. E fui e coloquei na internet. Porque eu tinha medo dele vir atrás de mim e fazer alguma Hum. coisa. Aí E eu você falei, expôs pra todo eu mundo. expus pra todo mundo. Eu falei assim, agora se ele fizer qualquer coisa pra Todo mim, mundo já todo sabe. mundo já vai saber que foi ele. E aí, assim, foi um momento que eu tava, assim, muito fria espiritualmente, mas muito fria, assim, ó. E parecia que tava todos os demônios montados nas minhas costas mesmo, de tão pesada que eu andava. E aí eu fui, expus na internet, assim, foi horrível. E ao mesmo tempo já me arrependia de ter exposto, eu falava, não, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fiquei naquela de medo. E aí tinha vizinhos que falavam, ai, Nath, vem dormir aqui em casa e tal. E aí todo mundo virou perigoso pra mim, eu não confiava mais em ninguém, todo mundo podia me fazer mal, eu tava vulnerável. Quem falava que queria me ajudar, eu já desconfiava, falava, vai me ajudar e depois vai fazer alguma coisa comigo. E aí todo mundo virou não confiável pra mim. E aí eu fui e expus tudo. Tudo aquilo que eu tinha medo das pessoas ficarem sabendo, das pessoas descobrirem o que eu vivia, eu fui lá e enfrentei fazendo. Então, assim, eu fiquei. Aí, depois que a adrenalina baixou, expus tudo e tudo mais. E aí eu senti mais vergonha ainda. Porque eu falei assim, nossa, olha só o que eu fiz na minha vida.
Todo mundo sabe o que aconteceu da minha vida. E aí eu fiquei com muita vergonha, mas muita vergonha mesmo. E aí você falou por que que eu fui fazer isso, né? Aí eu em casa, depressiva, ficava muito doente também. Voltei, eu morava aqui em São Paulo, voltei para Curitiba. Eu as doenças autoimunes, né? Tipo, um dia eu tava bem, no outro dia eu tava super mal do nada. Aí, às vezes, alguém vinha, falava alguma coisa, acionava gatilho. Eu já tava doente no outro dia. Mas doente de ir pro hospital, tomar injeção, de ficar de cama, sabe? Sem motivo, assim, era só de todo o estresse, de tudo que eu tinha passado, parecia que ficava ali ainda aquele sintoma no meu corpo. E aí eu falei assim, poxa, o que que eu vou fazer agora, né? Vou pra rua, vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro fora. As crianças muito machucadas emocionalmente também. E aí comecei a orar, pedir pra Deus, enfim. Aí ia sair pra rua, deixar as crianças na escola. Aí tinha que ver alguém pra ficar com as crianças. Eu não tinha rede de apoio porque os meus pais são falecidos. Lá no Paraná eu tenho minhas irmãs, mas elas trabalham o dia inteiro também. E aí eu iria ter que arrumar uma carga horária bem mais baixa, enfim, pra ficar com as crianças e tudo mais. E aí eu falei, pronto, vou começar a me erguer aqui, vou começar a me estruturar, crescer, né, financeiramente. E pensando nisso, em me estruturar financeiramente, que é o que todo mundo pensa, né? Parece que a gente vai passar fome, morrer de fome, dá aquele desespero de você estar sozinha, não ter mais ninguém no mundo, não ter pai, não ter mãe, não estar ali com as crianças, enfim. E a pessoa que era para te proteger é a pessoa que não protegeu. E aí, enfim. E foram várias coisas que foram acontecendo, assim, mas foi muita instrução de Deus. Um dia eu tô na rua com o Natan, aí veio uma moça falar comigo e começou a chorar. E aí eu brigando com o Natan na rua, ensinando ele, ai, não briga com ele. Daí eu falei, não briga por quê? E nisso eu tava nesse período pós-estresse, estresse pós-traumático que Uhum. fala, né? E aí, nossa, eu ficava muito estressada, assim, mas muito pavio curto. E aí ela não briga com ele. Eu falei, por quê? É o meu filho, você quer falar como que eu vou tratar o meu filho? Não, moça, não briga com ele, tal, tal, tal. Eu vou aí. Eu falei, ah, você vai vir aqui, então venha. E eu assim, tipo, no veneno, sabe? Falar, nossa, essa mulher vai vir aqui, agora ela vai ver. Olha onde já se viu. E aí a mulher veio e eu brava, assim, mais brava mesmo, estressada. Na hora que a mulher chegou na minha frente, eu fiquei mole. Mas mole, assim, ó. E aí ela falou assim, ai, não briga com ele, desculpa me intrometer, mas não briga. E começou a chorar. Aí eu falei assim, moça, calma, abracei ela, né? E aquela ira que eu tava na hora que eu vi ela na minha frente, tipo assim, acabou. Eu fiquei mole, aí eu falei assim, calma, por que você tá chorando? Calma, vem aqui, abracei ela, ela me desculpa, me desculpa. E ali eu já vi que tinha alguma coisa estranha, né? Aí, enfim, tava num relacionamento narcisista também, relacionamento abusivo, e assim, não Você tinha. começou a atrair essas mulheres. Comecei a atrair, assim, dessas formas, assim, inexplicáveis. E aí eu voltava pra casa e falava, Deus, eu não quero isso, né? Tipo, eu tô de saco cheio disso, eu quero é esquecer isso aí, tudo que eu vivi, eu quero... Vontade era de tirar outro RG, sabe? De ir e ninguém saber quem era eu. E aí comecei, eu falei, nossa, e Deus me cobrando. Vai, fala, vai, fala, vai, fala. E eu falava, não, vou fazer outra coisa. E aí tive a oportunidade de trabalhar em podcast também, e trabalhar em bastidor. E é coisa que eu amo, né? Comunicação, jornalismo. E já tinha me especializado também em palestrante e tudo mais. Aí fiquei naquela, né? Rejeitando, rejeitando. E aí um dia Deus falou assim no meu coração: grava um vídeo, fala sobre isso. E eu tava com um celular bem inferior na época. Aí eu não, vou gravar e Deus, grava o vídeo, grava o vídeo. Aí fui, gravei o primeiro, deu tudo errado, excluí sem querer, porque eu não tinha habilidade de edição, né? Falei, ah, não vou fazer mais não. E Deus falando, grava outro. Eu não, e Deus, grava outro. Fui, gravei, postei. Mandei para duas amigas. Falei assim, pronto, vai ter 5 visualizações, né? Postei o vídeo, começou. 200, 300, 500, 1000, 2000, já tá com quase 15 mil agora visualizações. E assim, de forma orgânica, não fiz No nada Instagram. No, no YouTube. no YouTube. Que E no legal. YouTube todo mundo falava assim, ah, o YouTube é mais difícil de viralizar, porque é conteúdo educativo, não tem tanta, não é igual um corte de Reels, né, do Instagram e do TikTok.
Só que Deus estava falando pra mim fazer lá no YouTube. Aí já tinha o canal, tinha 15 inscritos. Aí, agora já tá mais de 1.000. Amém. Aí fui, gravei, postei e começou. E ali nos comentários, um monte de gente comentar. E assim, pra mim, eu não tinha falado nada demais no vídeo. É porque as pessoas, elas estão naquela fase de que não quer que ninguém saiba o que elas estão passando. Então, você falando, é como se fosse um Dei, alívio. Existe outra pessoa que passou pelo que eu tô passando dei uma agora. respiração pra elas. Uhum. E assim, era gente que não tinha idade, tinha senhora. Senhora falando, olha, quero me separar, tô 70 anos. E aí eu ficava assim, gente, como assim? Aí teve um cara que comentou lá, até tenho salvo até hoje dele. Olha, assisti seu vídeo, seu conteúdo me trouxe esperança. Eu acabei de mostrar aqui pra minha terapeuta. É, tomara que mais gente encontre o É porque seu tem homens canal. também que estão no Muitos relacionamento, né? homens, Porque tem muitos muitas homens. mulheres também. Nossa, demais. Até eu falo, o homem narcisista, tem homem que corrige. Eu falo, É, gente, eu falo homem porque eu sou mulher, mas sim. não Tem mulher, tem, né? tem Muita mulher mulher também. também, verdade. Às vezes eu até corrijo, falo ser humano narcisista, né? Porque não tem como falar os dois. E aí foram coisas assim, ó, muito sobrenaturais para mim, porque você sabe, você que é dessa área do digital, às vezes você faz um monte de estratégia e monta a capa e coloca o título ali e o negócio não vai. E aí eu fiz tudo assim, ó, despretensiosamente, não coloquei, vou colocar esse título porque não, foi tudo assim, vou fazer essa capa aqui, vou colocar aquilo ali. Tanto que eu postei era de madrugada, eu falei, vou postar agora, que senão no outro dia as crianças acordam, eu já nem faço. E aí foi indo, e esse do cara me chamou a atenção dele, vou compartilhar com a terapeuta. Eu falei assim, nossa, mas como assim, né? E aí eu falei, poxa, gente, eu tenho que falar mais. E aí Sim. Deus foi colocando no meu coração pra eu falar. E aí comecei nisso, falando do narcisismo. Tipo, Muito bom. expondo isso e de uma forma bem. é, Como que chama? Quando é iniciante? Amadora. Bem amadora, sabe? E aí eu não sei, parece que da forma que eu fui falando amadora e fui Sim, porque aí colocando você foi falando o que você viveu de fato, né? as coisas simples, as pessoas foram se identificando, Uma porque linguagem que todo mundo entende. porque eu tirei os termos, sabe? Até teve um vídeo que eu gravei que eu falei assim, o pior narcisista de todos. Aí eu falei assim, o pior narcisista de todos, talvez vocês não conheçam essa modalidade aqui, é o religioso. Falei, é aquele que tá lá, é o pastor. Aí, porque, narcisista oculto, narcisista não sei o quê. Mas as pessoas não conhecem por isso, elas conhecem pelos comportamentos e pelas personalidades que elas convivem. E Exatamente. aí eu fui desmistificando um pouco, sabe? Uhum, é maravilha, é isso aí. Agora me conta, o que que você acredita que eu vi, né, que você amadureceu muito nessa jornada, que você virou outra mulher, você falou isso no começo, né? Mas o que que você acredita que falta nessas mulheres de hoje em dia? Elas se sentirem verdadeiramente amadas. E primeiramente por Deus, depois por elas mesmas. Uhum, E aí foi essa jornada aí do narcisismo que eu entrei e comecei a ajudar essas mulheres. Aí eu falei, pronto, agora eu vou fazer isso. E assim, era um assunto para mim extremamente pesado. E até as meninas falam, Nath, por que você não vai gravar podcast e tal? Olha, você fala do. Eu já gravei um quadro, né? Então elas falam assim: você fala do teu podcast, você fala com leveza, com brilho. Eu falo assim, mas isso é um assunto, o narcisismo é outro, o narcisismo é pesado em si. Então, realmente, é igual você falar de violência doméstica. Tem amigas que têm ONGs, é um assunto pesado, não é um assunto pra você ficar falando, rindo, dando sim. gargalhada. E aí, eu fui e ajudei essas mulheres, comecei a dar mentoria. E aí depois tinha o pós-narcisismo. Essas mulheres não sabiam se relacionar com outras pessoas. Elas não sabiam escolher pretendentes. Elas não sabiam. Não sabiam, sabe, o próximo passo. E foi a jornada que eu passei também. Poxa, e agora? O que tem depois? Vou confiar num cara? Não vou confiar? E aí, eu vou me abrir para outro relacionamento? Não vou me abrir? E aí você entende do teu autoconhecimento, mas aí outra pessoa já vem com a cultura dela, com os comportamentos dela, que também não é assim, né? Eu me autoconheci, agora eu vou conhecer uma pessoa que seja igual eu, que nasceu, que come, que anda, que faz tudo igual eu. Não. Você vai encontrar uma pessoa compatível dentro das adversidades da pessoa. E aí foi indo para esse outro lado aí. É por isso que eu falo, foi tudo muito natural. Não Sim, foi nada que eu escolhi, foi sabe? Fui transicionando, né? transicionando naturalmente.
E aí eu não tinha percebido também. Por isso que eu falo, é importante a gente ter as pessoas do nosso lado, a gente escutar o que as pessoas falam também, as coisas boas principalmente, que às vezes você tá num nível que você não percebe que você tá num nível, se a pessoa não vir, não te dá um toque, porque para você é tão natural você fazer aquilo, você ser aquilo. Exatamente. E aí eu respondendo um questionário sobre a mentoria que eu tava fazendo do narcisismo, e a pessoa que estava me ajudando, uma estrategista, ela falou assim, Nath, olha, não tem nada a ver com você isso daqui. Você tá falando aí as coisas, mas você tá falando de relacionamento? Eu falei, tô. Dela tá. Olha aí o que você tá falando. Dela não, não tem mais nada a ver com você. E aí ali eu tinha percebido, eu falei, nossa, olha só. E realmente. E aí fui transicionando também. Agora você ajuda as mulheres a atraírem um homem de valor, Um de homem fato. de valor e aí eu fui entendendo e eu já estudava psicanálise também, já comecei e aí eu falei, poxa, vou juntar isso com aquilo e fui montando o meu método. Maravilhoso. É isso aí. Foi você usou sua história, né? Não tem como, né? A gente não consegue, não tem como você pegar toda essa história, jogar no lixo e falar assim, ah, agora eu vou criar um Não, outro RG, igual você falou, e eu vou é, criar uma outra história. Não, a não, história que você tem é a que você sabe contar, não, eu sou que é a que eterna. você viveu. E assim, eu tenho uma gratidão pela minha história, que às vezes eu escuto, eu não sei se você teve isso, mas aqui em São Paulo a gente tem acesso a muitas imersões, mentorias e tudo mais, e eu tinha aquela mania de ir no curso dos outros e ficar olhando e falando, nossa, que pessoa incrível, que pessoa legal, olha a história dessa mulher, meu Deus, e ficar admirando, né? Legal isso. Só que eu sempre achava a história dos outros muito incrível. E hoje em dia eu paro assim, eu falo assim, e não é uma arrogância minha, nem um narcisismo da minha parte, mas porque realmente eu tenho gratidão à minha história. E eu falo assim, cara, a história tua é legal, a história da outra pessoa é legal, mas É única, a minha história é incrível. é E assim, eu única, sou muito grata à minha história. é verdade. E agora uma dica para essa mulher que quer se relacionar com esse homem de valor, quer atrair um relacionamento de valor, o que que você fala? Para ela fazer minha mentoria, que eu vou lançar até semana que vem, minha mentoria em grupo. Maravilha. Vão ser 6 aulas, mais 2 aulas bônus. E ali eu vou dar um passo a passo também. E para ela se autoconhecer, para ela buscar a espiritualidade dela, em primeiro lugar. Se reconectar com Deus. Quando eu falo se reconectar com Deus, não é ela ir na igreja, não é ela ser uma religiosa. Enfim, da forma que ela achar mais simples e mais fácil. Se for sentada na cama, se for ajoelhada no sofá, enfim, o que ela quiser, mas que ela fale: Deus, deposita mais o teu amor sobre a minha vida. Que ela comece a repetir isso em casa, como se fosse um mantra mesmo, sabe? Senhor, deposita mais o teu amor sobre a minha vida. Porque as mulheres, elas são um radar, elas têm uma intuição muito forte, e eu vejo que estão todas apagadas. E eu vejo assim, ó, que nós somos como se fossem umas velhinhas, sabe? Então, se eu tô com a minha vela apagada, você pode vir e acender a minha velinha. Uhum. Então não fica sozinha, sabe? Busca uma companhia de alguém que vai acender a tua velinha também. Porque se você tá com a tua vela apagada, não adianta você estar com a outra que tá com a vela apagada também. Então se apega com Deus. Peça para Ele, Senhor, deposita mais o teu amor sobre a minha vida. Ele vai depositar. E aí você se sentindo amada por Ele primeiro, depois por você, se autocuidando, se autoconhecendo, porque as mulheres elas não conseguem sentir prazer mais. E eu falo isso também, não é porque a mulher tem que ser uma egoísta. A mulher, ela foi criada para servir, ela tem essa doçura do cuidado, da nutrição. Só que hoje em dia também tem, as pessoas falam de feminilidade como se a mulher só tivesse ali que servir, 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 e não é. Ela primeiro tem que acordar e falar com o pai dela, se sentir amada pelo pai dela e depois se cuidar para ela conseguir cuidar os outros. E quando ela não tá com o nível o combustível dela de prazer alto, ela começa a tirar de onde não tem. Uhum. Então a mulher, ela precisa aprender a ter mais prazer, a fazer coisas agradáveis para ela mesma, seja tomar um chá com uma amiga, seja ir no cinema sozinha, enfim, o que for para cada uma, sabe? E aí eu vejo que é isso que elas mais necessitam agora, se sentir amadas, se sentirem mais prazer e se autoconhecerem.
E aí, assim, elas vão conseguir atrair uma pessoa de valor. Muito bom. É isso mesmo, concordo. E o que você acha que as pessoas podem se influenciar através da sua vida, da vida da Nath? O que você acredita que pode influenciar a vida de outras mulheres, outras pessoas? Igual eu falo, eu acredito que em tudo. Eu até tenho um canal no Instagram que é fechado, eu só falo para mulheres, Uhum, porque lá eu posto rotina, sabe? Posto treino, tudo. E eu falo assim, até o tamanho da minha bunda, vocês querem saber como que tá. Então eu deixo o perfil fechado, só entra mulher e eu sei o nome de cada uma que tá lá, eu sei a cara de cada uma. Não adianta fazer perfil fake que eu não autorizo entrar. Então, assim, eu compartilho a rotina toda. Tipo, eu faço devocional de Deus, eu faço devocional de maternidade também. Eu tô sempre ali alimentando o que precisa nutrir. Aí eu vou, posto a rotina de treino. Então, assim, eu não sou uma pessoa. Eu falo de relacionamento, falo sobre feminilidade, mas eu tenho uma rotina, eu tenho um lifestyle, sabe? E eu acho que tudo que a gente pode contribuir na vida da pessoa, seja dar uma palavra, seja ser um estilo de vida, que seja para o crescimento dela, a gente tem que estar junto dessas pessoas, sabe? Que inspire a gente a sempre estar evoluindo, a sempre estar crescendo. E até com as coisas ruins, a gente sim, aprender, sabe? E tirar a virtude daquilo. isso mesmo. E uma frase, uma frase impactante para quem está assistindo ali para sua câmera. Fale. Viva, seja feliz, se sinta amada, você é amada. E não fique esperando nada dos outros. Faça o que você tem que fazer por você. Quando você começar a se amar, a entender quem é você, a se autoconhecer, vai chegar a pessoa no mesmo nível seu e ela só vai multiplicar aquilo que você já está semeando dentro de você. Ai, maravilha, que lindo. Gente, vocês acharam maravilhoso, né? Fala sério. Adorei sua presença aqui, Nath. Muito Obrigada obrigada. a Foi você. lindo. Gente, eu vou deixar aqui o link da Nath, o Instagram dela, para você que quer mais acompanhar mais sobre o trabalho que ela faz, só sobre a mentoria que ela dá. Você segue ela aí, mais assuntos como esse. Se você estiver passando por alguma dificuldade, né? Por algum momento, por algum relacionamento abusivo, quer seja com homem ou com mulher, entre em contato ou procure uma ajuda. A gente está aqui para instruir, para educar, né? Para entreter, mas para direcionar também. Então, como eu já pedi no começo, compartilhe essa live, esse conteúdo de alto valor com a Nath hoje, que ela contribuiu, né, transbordou na nossa vida aqui hoje. Então, que você possa compartilhar com mais e mais pessoas, para que essa mensagem chegue bem mais longe, Nath. Muito Obrigada a obrigada. você. Ai, Gratidão. Muito eu que feliz de ter agradeço. participado. Gente, ó, um beijo para Beijo. vocês. Até o próximo episódio. Tchau.